Olá, pessoal! Vamos dar continuidade aqui. Então, primeira coisa que eu vou fazer, eu não salvei, deveria ter salvo na outra aula, eu vou salvar como? Eu vou salvar o meu projeto. Então, eu carreguei um template e a partir de um template carregado ele virou um projeto, tá? Então, eu vou pôr aqui, projeto elétrico, mini curso. Tá bom? Salvar. Então, vocês sempre sabem. O Revit, ele vai te dando aviso a cada... Ele demora um pouquinho aqui para salvar, porque eu salvo já na nuvem, tá? O Revit ele vai te dando avisos a cada 15 minutos, 30 minutos. Salva aí, salva aí. Sempre salva, tá? O Revit é campeão de travar, tá? Então, primeira coisa que a gente faz em projeto elétrico é identificar, inserir as tomadas, os quadros elétricos, inserir todos os pontos e definir o sistema de distribuição, tá? Eu vou fazer aulas separadas para ficar mais fácil, para quando você tiver uma dúvida, você vá direto para aquela aula, tá? Então, primeira aula que eu vou fazer aqui, ó, eu vou inserir o quadro elétrico e eu vou explicar como é que funciona o quadro elétrico e sobre o sistema de distribuição, tá bom? Então, para inserir o quadro elétrico, você vem aqui, ó, sistemas, e aí você tem aqui, ó, aqui você tem hidráulica, ó, mecânica, ar-condicionado, você tem todos os sistemas, tá? Eu vou pegar o mecânico, ó, e vou arrastar ele para cá. Aí o mecânico fica como prioridade e o elétrico fica para lá. Eu vou trazer o hidráulico para cá, ó. Aí ele vai até o elétrico ficar pequenininho, ó. Tá vendo? Então assim, mas como o meu elétrico é prioridade, eu vou clicar aqui no elétrico e vou trazer ele para cá e fica como prioridade aparecendo inteiro, tá? Então, o quadro ele é um equipamento elétrico, ó, equipamento elétrico. Eu vou pôr o mouse em cima, ó, aí está vendo entre parênteses, eu cadastrei, você escolhe as letras que você quer. Ó. Eu coloquei a letra lá entre parênteses, EE. O Revit dá essa dica aqui sempre do que vai fazer, e ele dá o comando EE, que é equipamento elétrico. Então, eu posso vir aqui sistema, equipamento elétrico, ou para ganhar tempo, eu dou EE no teclado, eu aperto a letra EE teclado, e ele já vem automático para inserir. Quando eu mando inserir, ele já vai me aparecer aqui, ó, a lista dos meus quadros que eu tenho cadastrados aqui na minha família, tá? No meu template, desculpa. O template, vocês vão receber um template um pouco mais reduzido, vai ter um quadro ou dois aqui, tá bom? Vai um template um pouco mais leve para vocês conseguirem treinar e reproduzir esse apartamento aqui, tá? Então, mas eu não sei que tamanho que é o quadro, eu não sei quantos circuitos tem. Gente, não tem problema. Você insere um que você acha que é um pouquinho menor, né? Com a experiência você vai pegando esse feeling e aí você insere, mas você pode inserir um pouco menor, se chegar na hora não for o suficiente, você troca, tá? Você não vai perder circuito, você não vai perder distribuição de tensão, você não perde nada. Então eu vou colocar um de 18 e 24 que eu acho que é, e se não for o suficiente, depois eu troco, tá? Então eu vou vir aqui, na hora de inserir, ó, eu vou inserir o quadro elétrico aqui, né? Se você apertar a tecla espaço, ele vai rodando, tá vendo? Toda família, que é o que a gente insere aqui, ela tem um ponto de inserção. Então, por exemplo, o quadro elétrico, a gente já deixou o ponto de inserção dele exatamente na parede, para ele ficar faceando certinho. Então, fica uma parte embutida e uma parte que é aquele plástico sobrepondo ele. Então, eu vou vir aqui, eu vou deixar ele nesse sentido, e eu vou colocar ele atrás da porta, no lugar que eu acho que é. Qual é o melhor local para o quadro? Ó, tá vendo? Ele já marcou a parede que é o meu ponto de inserção. Então ele já fica certinho. Eu vou dar um zoom aqui para você ver, ó. Eu deixo já o transparente para ver. Ó o quadro aqui, ó. Ele já fica certinho faceado na parede, tá? As tomadas, o interruptor, tudo que você for inserir, ele funciona assim. Qual o melhor lugar do quadro? Eletricamente falando e de custo, o melhor ponto é o que a gente chama de centro de carga, tá? Existe uma fórmula que calcula o centro de carga, o plugin do off elétrico calcula o centro de carga e diz para você, ó, o melhor local do quadro é aqui. Depois a gente faz o cálculo só para vocês verem, a modo de curiosidade, ou assiste a aula lá do plugin também, que eles explicam. Aí você vai colocar o quadro elétrico, o melhor ponto é aqui, vai dar no meio da sala voando. Ah, não dá. Então, assim, nem sempre o quadro elétrico a gente vai colocar no centro de carga. Aí vai ter uma negociação com o arquiteto ou com o proprietário e ver o local adequado. O quadro não pode estar em áreas úmidas. Agora vamos falar isso que eu falei, vamos falando tudo junto, né? Revit
e mais norma. O quadro não pode estar em área úmida, ele tem que estar de fácil acesso para manutenção, não pode estar em local fechado. Então, nesse apartamento eu não posso colocar nos quartos, aqui me sobrou o quê? A sala e esse hall aqui, ó. Aqui você vai entrar no apartamento e ver de cara o quadro aqui, fica um negócio extremamente estranho. Sem contar que aqui ainda tem um respingo de área úmida, não é muito legal, e ainda você vai ter uma mesa aqui. Então, o melhor local, que é o mais usual para apartamentos, a gente coloca ele atrás da porta, tá? Então, quando você coloca o quadro elétrico, a primeira coisa que você vai ter que definir deste quadro elétrico você inseriu o quadro elétrico. Aí você vai ter que definir qual que é a tensão do local, né? A tensão do local se é 220 ou 380. Então, eu vou vir aqui, ó, eu clico aqui. Ó. Quando eu clico, isso aqui é o painel de propriedades e esse aqui é o navegador de projetos do lado direito, tá? Eu gosto de fazer assim. Se você quiser deixar um embaixo do outro, é só você arrastar, tá? Você clica aqui em cima, você arrasta o teu navegador para onde você quiser. Ó. Você colocar aqui em cima do outro, tá? Eu gosto, ó, você pode colocar ele em cima, ele vai marcando aqui para você, ó. Eu gosto de colocar ele assim, do lado direito e as minhas propriedades do lado esquerdo, tá? E aí, ó, aqui, isso aqui a gente vai falar mais para frente. Eu já vou direto aqui para baixo. Aqui são um monte de detalhinhos que eu fiz para o quadro, um monte de parâmetros que eu criei para colocar as barras automáticas, os pentes automáticos, para ficar um bom acabamento, tá? Eu vou vir aqui, ó. Primeira coisa aqui, o nome do quadro, ó, aí eu vou pôr aqui no geral, ó, ele já dá montagem embutido, o nome do quadro, eu tenho que dar o nome do quadro. Então, se for uma casa, você pode chamar de QDC térreo, QDC primeiro pavimento, QLF, que é quadro de luz e força. No caso de apartamento, a gente chama QLF11, QLF12. Tá? Como a gente está trabalhando com um quadro só, eu vou deixar ele chamado de QDC mesmo, tá? Aí eu vou descer, eu vou clicar nele de novo. Aí eu vou descer mais um pouquinho aqui, ó. Aí ele vai me dar aqui, ó, o número de fases e a tensão. Eu vou usar o meu exemplo que é da minha região. Na minha região aqui é 220, tá? Algumas regiões do Brasil, eu acho que a maior parte do Brasil, trabalha em 380. Aí você muda essa tensão, tá? A tensão que você coloca aqui é a tensão fase, tá? Então, no meu caso é 220, porque eu tenho 220 e 127, ou 220, aqui na minha região, que eu tenho o sistema Delta, 110 também. Mas na parte maior do Brasil aí, é um pouquinho diferente, tá? Você tem 380, aí você muda para 380. E o número de fases. Ah, mas eu não sei se eu vou usar bifásico, eu não sei se eu vou usar trifásico. Quem vai definir se você vai usar bifásico, trifásico, normalmente numa residência, é a concessionária. Você vai pegar a sua carga total instalada, o Revit vai calcular. A gente não se preocupa muito com o cálculo, porque o Revit calcula tudo para você, tá? Quem vai definir essa carga, quem vai definir se vai ser bifásico, trifásico, qualquer, é a tabela da concessionária. Você vai pegar ou a potência instalada ou a potência demandada, e a concessionária vai te dizer, ó, para essa potência você usa bifásico ou você usa trifásico, tá bom? Inclusive te diz até o cabo que você vai utilizar. Então, eu vou considerar aqui o número de fases 2 bifásico, tensão 220, que é o da minha região, certo? Terminei de fazer essa configuração, eu vou vir aqui em cima, eu tenho que definir o sistema de distribuição. Tá? Então eu tenho o sistema de distribuição 127/220 bifásico e com duas fases neutro e terra ou duas fases e terra. Tá? No meu caso aqui, acho que o Brasil praticamente inteiro, eu vou dizer mais de 90% do Brasil trabalha fase neutro e terra. Algumas pouquíssimas regiões trabalham sem o neutro, que são aquelas regiões onde a concessionária fornece energia em sistema delta, né? Sem neutro. São poucos casos, mas de vez em quando acontece. No meu caso, então, assim, eu vou usar sempre como exemplo, eu sou de Ribeirão Pires, eu vou usar sempre como exemplo São Paulo, aqui, da minha região, tá? Então, eu vou por bifásico 220. Então, eu defini o sistema de... Não, eu preciso definir esse sistema de distribuição, tá? Quando eu defino o sistema de distribuição, ó, eu defino o sistema de distribuição, tá pronto. Aí eu posso já, se eu quiser, como eu já estou falando de quadro, eu já vou fazer isso agora. Eu vou criar essa tabela de painéis. Eu preciso criar uma tabela de painéis. Eu já deixei uma configuradinha pronta, bem bonita, bem legal para vocês, que é esse modelo padrão aqui. Ó. Você vai abrir esse modelo padrão, ó, e aí ele vai te dar aqui toda a lista de circuitos, ó, que eles não estão criados. Ó. Então eu deixei configurado já para 64 circuitos. Ah, mas está muito grande. Não tem problema, porque o que vai acontecer? Ela vai, na hora que você entrar com a quantidade... Depois que a gente terminar, a gente espreme ela, vai por a quantidade total do juntor, espreme ela vai ficar perfeita, bonitinha. Você vai ver na hora de inserir no projeto como fica legal essa tabela aqui, tá? Então, esse aqui, ó,
é a minha tabela de cargas, onde eu vou adicionar os circuitos e eles vão aparecer aqui. Eu já criei, porque quando eu for adicionando os circuitos, eu já vou colocando o nome aqui, vocês já vão entender, tá bom? Então, é isso, está criado o quadro, está criado em formato de atenção, está criado o sistema de distribuição dele aqui em cima, bifásico. Esse é o primeiro passo. Valeu? Bora para a próxima aula.